Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem, gente? Eu quero que vocês me deem uma ajudinha inicial. O áudio tá tranquilo para vocês? Oi. Pronto, ótimo. Eu vou esperar entrar uma quantidade boazinha e já já vou convidar a Juliana. Meu nome é Priscila Mota, eu sou fonoaudióloga e hoje nós vamos bater um papo legal aqui sobre protocolos. Oi, Natália. Obrigada, Vivi, Jaque. Pode entrar, gente. Sejam bem-vindas. E bem-vindos, né? Tô vendo alguns homens aqui. Então, eu acho que já dá pra convidar a Juliana. Boa noite, Carla. Tudo bem? E hoje a gente vai conversar sobre protocolos de avaliação no TEA e a gente também vai falar um pouquinho sobre o acompanhamento terapêutico. E quando eu fui convidada a participar dessa live, eu soube que era com Juliana, eu adorei, porque Juliana é uma referência para mim na fonoaudiologia. Oi, Walter. Oi, amigo. E é isso. Deixa eu ver aqui como eu faço para convidar a Ju. Sim, a live ficará gravada, Manu. Ela ficará no Instagram da PG, no YouTube, tá? Deixa eu ver se eu convido aqui. Pronto. Julie já entrou. Eu convidei ela. E aí, tô esperando aqui a conexão. Oi, Oi! Oi, tudo, Pri, tudo bom? tudo bom, Ju? Eu tava aqui falando com eles que quando eu fui convidada e soube que essa live que eu ia mediar era com você, eu fiquei super feliz. Sobre Oh, aquele que papo bom. que a gente teve ontem, né? Que da referência que eu tenho, pela leveza que você traz para a fonoaudiologia. Você faz um papo sério, só que com leveza. Eu acho que Então, isso é muito reflexo, primeiro, de como eu sou mesmo, sou assim na vida, e mais do que isso, do quanto eu gosto do que eu faço, né? Quando a gente gosta do que a uhum, gente faz, as coisas ficam bem mais leves mesmo. verdade. Então, seja bem-vinda. Já falei para eles Obrigada! mais ou Vamos menos o aqui que meu que é o cabelinho. Botei umas trancinhas aqui, olha só. ator. E eu tô aqui super me sentindo, porque eu tô me arrumando na quarentena, né? Que eu não tô fazendo isso Pois ultimamente. é, menina. Cara, nunca mais viu nada na vida, né? Pois é. Eu tava falando esses dias, conversando com uns amigos, eu falando assim, será que vai ficar assim por muito tempo a gente usando máscara? Aí meu amigo falou assim, vai ficar por muito tempo, eu acho que talvez um ano. Eu falei, e os meus batons? O que eu vou fazer com os meus batons? Eu não sei mais nem o que é usar. Hoje eu coloquei um, mas não tô nem usando mais. Porque a máscara tampa, mas se bem que agora eu encomendei umas máscaras que mostram, né? O sorriso. E Ah, aí essas dá pra são usar os ótimas. batons. Então, Essas são ótimas, mas tem que ser um batom de fixação maravilhosa, né? Porque senão vai verdade, melar todo na máscara, vai ficar ó. verdade. Então, eu falei com ele sobre o tema da nossa live, né, Ju? Que a gente vai comentar um pouquinho sobre protocolos de avaliação. E eu ainda não tinha falado, mas quem tiver qualquer dúvida, pode ir colocando aqui embaixo, que à medida que o Ju for falando, eu vou tentando dar atenção a todo mundo que tem dúvidas e tudo mais, para que você possa esclarecer. E a gente também vai falar sobre o acompanhamento, né, terapêutico. A gente vai falar sobre tudo, sobre o que ocorrer, sobre o que vocês quiserem. Então, vamos. Vamos lá. Mas você que toca, eu sou só convidada hoje. Pronto, Ju. O que é que eu estava pensando? Eu fiz aqui algumas perguntas, que na Sim. verdade são algumas perguntas minhas. E quando eu vi que tinha a questão dos protocolos, e me surgiu uma dúvida. Eu vi que, acho que foi anteontem, teve aqui uma live com
falando sobre o ensino, sobre a escola e tudo mais. E aí me veio a pergunta, né? Tem algum protocolo que você utiliza, mas que também pode ser utilizado por outros profissionais? Por exemplo, geralmente a gente recebe muito mais na clínica encaminhamentos da escola. Hoje eu até tenho recebido menos. Eu tenho recebido pais preocupados que desde pequenininho eles estão atentos ao desenvolvimento do filho. Mas aí a escola, ela pode contribuir de alguma forma com algum protocolo ou isso é só para os profissionais de saúde? Bri, existem algumas coisas que a gente precisa fazer antes da gente discutir protocolo. O primeiro é compreender os formatos de protocolo. A gente não tem apenas protocolos de avaliação, né? Existem diversos tipos de protocolo. Então, existem os protocolos de rastreio, que são protocolos que vão identificar aí comportamentos atípicos, que vão identificar questões, e eles são muito bacanas para encaminhamento, né? Então, a escola pode aplicar um protocolo como esse? Pode. O neuro, às vezes, manda para a escola aplicar? Sim. A gente, às vezes, manda para a escola, sim. Então, os protocolos de rastreio são protocolos que vão identificar comportamentos atípicos e comportamentos que devem ser investigados, né? Então, ele tem geralmente uma nota de corte e essa nota de corte faz com que, a partir de tantos pontos, essa criança precise de uma investigação. O importante é frisar que esses não são protocolos de diagnóstico, são protocolos de rastreio, né? Como, por exemplo, o MCHAT, como o SQ, como o ABC, existem alguns. Como o ESAT, existem alguns protocolos interessantes de rastreio. Nós aí temos também os protocolos de acompanhamento. Peraí, o som não tá legal? Tá legal. Deixa eu tentar ver aqui, porque às vezes o meu computador fica atrapalhando a saída do áudio. Tá os dois ou só o meu ou o de Ju? Porque qualquer coisa eu posso usar o fone. Vejam aí. Tá, eu vou ficar... Vejam se melhorou. Se melhorou, vocês avisam pra gente. Deixa eu aumentar meu som aqui e tal. Então, vou continuar falando, vocês vão avisando se o som melhorou ou não. Aí... o som tá ótimo. Pronto. Obrigada, então vamos. Existem alguns protocolos que são protocolos de acompanhamento, que você vai fazer ou para avaliar a criança ou para acompanhar a criança, né? Então, a gente tem o CARS, que é um protocolo de acompanhamento. A gente tem o ABFW de pragmática, que eu utilizo muito para fazer o acompanhamento e evolução das minhas crianças. Tem um protocolinho que é bacana, que ele é multiprofissional, que é o ATEC, que é um protocolo também de acompanhamento de crianças. Então, existem os protocolos de acompanhamento. O que eu acho bacana é o seguinte, que a gente discuta... E tem os protocolos de diagnóstico, né? O ADI, o ADOS, então o ATA, tem alguns protocolos para comporem aí o diagnóstico. Então, são protocolos diferentes que vão ser usados em momentos diferentes e o objetivo tem muito a ver com o que o terapeuta está buscando. O que eu falo é que assim, o protocolo nunca pode vir sozinho. A primeira coisa que tem que vir é uma boa avaliação clínica. É um bom olhar clínico, né? E o olhar clínico depende do que você está buscando. Tem uma frase quando eu falo de protocolo que eu gosto muito, que é: se você não sabe o que você procura, você não vai valorizar quando você encontrar. Então, às vezes, está ali na sua frente, com uma caixinha de fósforo, que era a caixinha que ele estava na mão, você podia resolver ou descobrir, e você está ali atenta a um outro protocolo, alguma coisa, então você está buscando um rastreio numérico que você não vai conseguir. Ou porque não é o momento, ou porque você podia ver de uma outra forma. Então, a avaliação clínica, nada substitui uma boa avaliação clínica. E aí, depois que a gente faz uma boa avaliação clínica, é que a gente vai pensar nos protocolos para medir os comportamentos que eu achei que valem a pena ser medidos, porque são os mais importantes, são o foco, é o que vai me dar, né, talvez, o planejamento. Então, eu fico muito preocupada. Eu gosto muito de falar de protocolo, mas eu me preocupo porque muitas vezes as pessoas querem receitas prontas. Que protocolo eu uso para tal coisa? Você pode não usar nenhum, como você pode usar protocolos para ajudar você no raciocínio clínico de algumas questões. Mas o protocolo depende muito mais do que eu quero encontrar na criança do que especificamente para um diagnóstico, sabe? Então, não tem um protocolo para autismo. A gente tem alguns que foram criados para autismo, mas assim, eu posso usar um protocolo de uma outra coisa aqui, se a demanda agora, se o que eu estou querendo descobrir ali tiver a ver com isso, se na clínica eu vi isso. Então, eu acho que é bacana a gente começar pensando nisso, tá? Que protocolos são muito bacanas, mas que eles não substituem nunca o olhar clínico do terapeuta. Sim, isso que você falou me fez lembrar de uma coisa, porque eu tenho algumas mães que às vezes leem muitas coisas aí no Dr. Google, né? Sim. Sempre, e aí elas chegam com um checklist. Sim. Isso é do autismo. E aí eu sempre falo, né, que o autismo, embora o DSM-5 ele traga várias coisas que o autismo, várias sintomatologias
que o autismo traz, Uhum. embora ele traga isso, nem sim. Na verdade, eu não tenho nenhuma criança com autismo igual a outra, então cada um vai ser diferente. E Isso. aí me incomoda muito quando elas chegam a todo autista vai fazer isso, toda criança autista vai fazer isso, não. E aí eu costumo enxergar mais ou menos, eu gosto muito do protocolo do Denver porque ele me dá um parâmetro da normalidade, não há da normalidade não, que ninguém é normal. Uhum. Do padrão, né, do esperado para cada idade. E a gente vai olhar o desenvolvimento comum, o desenvolvimento padrão, e a partir disso a gente vai poder falar sobre o que está dentro do padrão, que está esperado para a idade e o que não está esperado para a idade. Então, o que é que a gente vai focar? A gente vai focar numa habilidade que deveria acontecer agora e a criança não está fazendo, não está acontecendo. Então, eu gosto muito de pensar dessa forma, de um norteamento diante do que é esperado para cada idade. Joia, é bacana. Eu não uso muito o Denver, porque assim, o Denver é um ótimo um protocolo de follow-up, né? Eu adoro o Denver, eu uso, mas eu não uso em determinadas idades para determinadas crianças. Por exemplo, estou com uma criança de 4 anos que já está com diagnóstico fechado de TEA. Ele me dá poucas respostas, os comportamentos medidos são poucos, né? Então, eu Sim. prefiro, por exemplo, o Portage. Então, para eu avaliar a criança em alguns níveis, né? No Portage, ele me traz 5 níveis, inclusive um a mais do que o Denver. Então, eu acho que o Portage, ele acaba sendo mais eficiente. Inclusive, para me trazer esses pontos que podem ser, inclusive, pontos. Ó, quanto inclusive que eu falei. Que podem ser pontos importantes para a gente começar uma intervenção terapêutica. Vai organizar a gente, ajudar a gente a descobrir quais os pontos chaves que podem ser trabalhados. Mas eu acabei de me lembrar que eu não respondi a sua pergunta. Então, assim, muitos protocolos desses que eu citei do que vamos falar são protocolos multiprofissionais que outros profissionais podem usar. Eu acho que o foco da escola, e aí eu vou puxar a parte que eu não respondi da sua pergunta, o foco da escola nunca pode estar no problema, na doença, no transtorno. O foco da escola tem que estar em como eu posso ajudar esta minha criança a aprender. E eu acho que muitas vezes a escola usa o protocolo de forma inadequada. Usa para identificar algo, para que alguém resolva o problema lá fora. Sim. E aí eu acho que isso pode ser meio perigoso. Então, muitas vezes a gente não pensa protocolo específico para a escola. Assim, tem o PEP-R, que é um protocolo massa que a escola pode usar, mas eu acho que o lugar da escola acaba não entrando muito bem nisso, sabe? Não é muito o lugar da escola aplicar protocolo. Entendi. Walter Freitas falou que está saindo do plantão e assistindo essa live maravilhosa. Muito bom. Ai, que gracinha. Beijo, Walter. Teve outra pessoa aqui que falou que amou as suas trancinhas. Ai, gente, é para as Foi lives de axé que Valdeci. vão ter hoje. Aqui em casa, dia de live, gente, a mesma coisa de eu ir pro show. Aí hoje tem a live do Araqueto e tem live de Demi, aí eu me produzi. Ah, entendi. Foi Valdeci que falou que amou a trancinha, Ju. Com Vanessa Ferrari. Ah, Walter falou que está com Vanessa Ferrari, que é a física. Ai, meu Deus, ela é a paixão da minha vida. Vanessa Ferrari é um grande amor da minha vida. Uma grande companheira de trabalho. Então, Ju, eu tenho outra pergunta. De quanto em quanto tempo, mais ou menos, no seu acompanhamento terapêutico, você costuma aplicar os protocolos? Você tem Ótima mais ou menos pergunta. base? Eu tenho. Quando as crianças são pequenininhas, quando elas têm 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, eu geralmente aplico os protocolos a cada 2 ou 4 meses. Depende do meu objetivo. Por exemplo, se essa criança começou agora, eu passo toda a minha bateria de avaliação, inicio a terapia. E aí, se ela vem evoluindo numa crescente muito grande, ou se ela para de evoluir, eu acho que é uma hora boa da gente aplicar logo. Né? Não assim, não evoluiu em 2 semanas, mas assim, se não está dentro do que você planejou, aquela habilidade, geralmente eu dou prazos para a habilidade, eu espero que daqui a 2 meses essa habilidade já esteja mais desenvolvida. Tal. Então, às vezes, eu vou avaliar coisas pontuais, que são ou que não está avançando, ou que está avançando muito, e eu preciso, por exemplo, relatar para um médico, relatar para um outro profissional. Então, com crianças menores, a avaliação ela acaba sendo mais curta, em intervalos mais curtos. Mas, geralmente, nós avaliamos a cada 6 meses. Né? Alguns protocolos têm um perfil de 4 meses, mas eu acho que 6 meses é um prazo bacana para você reavaliar as crianças, né? Porque elas vão evoluindo e eu acho que o protocolo traz isso. Por exemplo, eu já tive momentos em que eu não era o momento de aplicar o protocolo, porque às vezes também passa, eu não fico marcando no relógio 6 meses. Sim. Eu achava que não era o momento, aí eu falei assim, eu vou no neuro, aplica pra mim. Aí eu fui aplicar o ATEC, o Portas. E quando eu olhei os resultados, de uma criança que já estava comigo há muito tempo, já tinha melhorado muito, e pra mim ela estava muito boa.
Mas quando eu comparei os resultados, a melhora era tão maior do que a que eu estava conseguindo enxergar, que isso me fez replanejar a terapia inteira. Eu acho que o grande foco não é só o protocolo, é esse olhar da gente de o tempo todo estar observando se a gente está indo no caminho certo, se a intervenção está funcionando como nós planejamos ou se a gente tem que ressignificar. De que a maior vantagem, a maior habilidade que o terapeuta tem que ter é o pé no chão de assim, peraí, deixa eu reavaliar aqui de novo, deixa eu ver se eu não fiz alguma coisa de errado, se eu não estou indo pelo caminho errado, porque não tem ninguém que é dono da verdade. As crianças evoluem cada uma a seu jeito, cada uma tem as suas famílias, cada criança é um mundo, né? Cada família é um mundo. E que não vai dar para comparar, como você mesmo disse. São crianças diferentes, pessoas diferentes, famílias diferentes que vão precisar de atenções. E tem famílias que são muito mais ligadas a números, então eles querem muito mais a reaplicação do protocolo. Tem famílias que já são mais tranquilas, que você fica assim, peraí, né? Não quero tanto número agora, eu prefiro agora me preocupar com outra coisa. Então, não há uma receita de bolo, há uma negociação. Como é que a família, né? E você, e o momento, e a consulta, às vezes são pacientes de liminar, que precisam de muitos relatórios, então isso depende bastante. Entendi. A fonoaudióloga Dani, ela falou, Ju falou algo importantíssimo. A escola deve focar o aprendizado. No meu ponto de vista, a escola deve fazer parceria. Porém, protocolos devem ser usados por profissionais de saúde. Ju, você é maravilhosa. Obrigada, A Dani. Juliana Alves Teixeira Sul falou, Ju, parabéns pelas suas lives. Aí hoje não é minha, hoje é da Priscila. Hoje é nossa. Pois é. Ô, Ju, outra coisa que eu queria te perguntar. Você falou de alguns protocolos que você utiliza e que você divide por idades. Os pequenininhos você utiliza e até em tempos menores, e aí tem outros que você... Na verdade, tem até protocolos que eles abarcam desde pequenininho até maiorzinho. E aí, a minha pergunta é, primeira, nesses protocolos, quando você acha que é a hora de focar, falando em pacientes dentro do espectro e pacientes que já estão entre 5, 6, 7 anos, quando você acha que já é a hora de começar a focar no fonético, no fonológico, nas trocas fonológicas? Essa pergunta para mim é muito difícil, porque para mim nunca é a hora. Nunca é a hora. Porque eu fico pensando que, assim, é um rebuscamento linguístico, né? Tem mãe que fala assim, mas ele tá falando tal letra. Espera aí, ele só tá... O que ele tá fazendo é colia, não é nenhuma fala direcionada. Por que eu vou perder tempo agora com essas questões fonéticas? Eu acho que, assim, quando isso interfere muito na inteligibilidade de uma criança que já melhorou habilidades comunicativas, que já faz trocas sustentadas, que já faz, né, manutenção de tema, manutenção de turno. Eu acho que tem um monte de coisa que precisa melhorar antes de eu pensar nisso. Se isso tudo está muito bom e as trocas fonéticas estão interferindo diretamente nesse processo de interação, está sendo um fator dificultoso aí no processo, eu acho que aí é o momento, talvez, de se pensar. Se a criança tiver um cognitivo muito bom, se aquilo não for muito invasivo para a minha criança, se aquilo fizer sentido para ela. Mas, geralmente, não é a minha realidade. A minha realidade são crianças que muitas vezes elas têm uma ecolalia ou têm uma certa fala que não é dirigida à funcionalidade, né? Não tem uma funcionalidade máxima, e as famílias se incomodam com um transtornozinho fonológico ou uma distorçãozinha fonética que nada vão influenciar na interação, nada vão influenciar nos processos todos que a gente está desenvolvendo. Então, eu acho que a gente tem que ser muito reticente nessa hora. Eu me incomodo muito com algumas técnicas de toque direto na criança, de ensino motor para crianças que acham isso invasivo, que têm alterações sensoriais. Eu não acho que isso tem que ser feito de uma forma em que essa criança não esteja tendo ganhos prazerosos ou que aquele contato seja bacana para ela, sabe? Eu acho uma pergunta difícil, porque assim, geralmente para mim não é a hora. Para mim não é a hora. E para mim, eu encaminho. Quando as coisas estão muito bem, massa, a linguagem está ótima, vamos agora para o terapeuta de fala, porque não é a minha. Eu não tenho habilidade para essa questão de fala, não. Justamente, eu te perguntei isso porque isso tem sido um pouco a minha realidade. Então, as mães acabam se incomodando muito com a fala da criança
e aí me questionam. Só que para mim também nunca é a hora. Para mim tem outras coisas mais importantes que precisam ser trabalhadas antes. E que a fala da criança, embora seja sim muito importante, como essa criança consegue se comunicar e tudo mais, até porque algumas mães já relatam algum tipo de bullying na escola e tudo mais, mas a gente pode ir trabalhando, mas as outras coisas eu fico super de mãos atadas quando eu vejo isso, e aí minha alternativa é sempre ou aumentar a quantidade de horas de estimulação, porque aí a gente pode fazer uma e a gente pode trabalhar de maneira que não se torne tão agressivo para a criança, a gente trabalha no mínimo, ou a Sim. gente realmente foca no que realmente é importante e que eu acho que venha a ser precedente naquele momento. A Fono Ju falou. Para isso eu tenho. Tá, pode falar. Pode falar. É porque eu só ia fazer um complemento. Eu ia dizer assim, para isso eu tenho uma frase que eu também gosto muito, que assim, não é o que a gente diz, é como a gente diz. A família quer o máximo que ela pode ter. Ela quer uma criança sem falhas, sem erros, uma criança que tem um comportamento mais próximo do típico possível. E cabe a gente sair organizando, né, o processo terapêutico. Tá bom, a gente pode até pensar na fonética, mas mais para frente, quando tais e tais e tais habilidades estiverem desenvolvidas. Agora não é hora. Então, acho que a gente precisa dar uma organizada nesse sentido, porque quem detém aí, né, a compreensão dos marcos do desenvolvimento, das fases do desenvolvimento, somos nós, os terapeutas. Então, muitas vezes a família quer uma coisa e nem ela sabe que talvez está muito longe, ou que tem outras coisas que precedem aquilo. Né? Eu acho que tudo é uma questão da gente orientar bem essa família mesmo, né? Sim, é importantíssimo. A Fono Ju, ela falou, assisto todas as suas lives, Ju. Às vezes assisto depois quando não tenho tempo. Ai, que joia, Ju. Kelly Ofranca falou, saudade das duas lindezas. Acho que são suas filhas, né? Ai, não sei, será que é? Kelly Ofranca, você conhece? Saudade das duas lindezas. As duas lindezas, eu acho que são suas filhas. Às vezes pode ser eu e você, gata. Que a gente vai ver. Caroline Nax falou, Juliana, você conhece o VB-MAP? É um programa de avaliação e coleção de marcos do comportamento verbal, que tem sido utilizado por alguns profissionais como crianças com TEA, baseado na análise do comportamento. Eu tenho uma formação no VBMAP, eu tenho os livros, inclusive, mas assim, eu não aplico o VBMAP sozinha. A família, quando tem um acompanhamento de uma equipe ABA, né, e a equipe ABA está fazendo a aplicação, eu faço parte e ajudo aí no processo. Mas é um protocolo extremamente complexo, que eu acho que quem deve aplicar mesmo é o analista do comportamento, é quem está fazendo o acompanhamento direto com a criança. E dificilmente não, eu não trabalho em equipes que fazem única e exclusivamente a aplicação de ABA, né? Então, eu gosto, eu dou assessoria, eu sou professora de algumas especializações em ABA, mas não aplico o VBMAP como único recurso, não. Né? Apesar de gostar, apesar de achar um recurso excelente, né? Junto com o Skills, que eu adoro, mas eu não uso ele sozinho, não, Carol, mas eu conheço sim. Protocolo extremamente rico, mas extremamente difícil de ser aplicado. Né? Precisa de supervisão aí integral por um tempão para a gente conseguir fazer as marcações, mas ele nos dá aí passos bastante importantes para o tratamento. Sim, a Vicky Fonseca, ela perguntou, o que vocês acham do protocolo do perfil funcional da comunicação de Fernandes? Bom, gente, a minha Bíblia fez parte da minha dissertação, fez parte da minha formação, da minha monografia de faculdade, fez parte de toda a minha vida. Eu acho um protocolo incrível, é um protocolo que nos traz aí muitos recursos, principalmente para crianças não verbais, e que a gente tem assim uma dificuldade, né, de achar recursos que vão trazer aí dados importantes sobre o desenvolvimento, para a gente poder fazer essa estratégia, né, organização de estratégia terapêutica. Então, eu acho um protocolo maravilhoso. Uso sempre. Ju, já sei quem foi Kelly, da PG. Beijo, Tá vendo? Oi, Kelly, saudade da gente mesmo. As duas lindezas somos dois. Somos nós. Kelly, saudades, eu tô te devendo, Kelly, um vídeo, eu vou te mandar, eu juro. Ela falou aqui alguma coisa, esqueceram de mim. As duas lindezas são vocês duas. Nós não esquecemos de você. Só não reconheci pela foto, Kelly. Mas eu não esqueci de você, não. A fonoaudióloga Fono Dani falou, quero meu paciente funcional, comunicativo e mais pra frente pensar na fonética. Isso aí, Dani. Isso, é o que eu penso também. Valdeci Salles dos Reis falou, Ju, adoro a sua fala. Valdecira. Foi minha aluna, hoje é nossa colega. Ela falou, Ju, adoro a sua fala do que diz. A fala
é a cereja do bolo. Tenho trazido isso para os pais dos meus pacientes e tem dado super certo. Eu também. Porque a fala, para que eu fale, eu preciso pensar, eu preciso estar bem estruturado, eu preciso ter o que dizer, eu preciso ter para quem dizer, eu preciso reconhecer o outro enquanto parceiro comunicativo. Senão essa fala, né, vai ser... Eu brinco que é um presente de US$ 1 milhão para alguém que não sabe usar, né? Primeiro precisa ter a funcionalidade para depois essa fala vir aí e a gente trabalhar na qualidade dessa fala, né? Inclusive, eu também falo isso para os pais dos meus pacientes. Quando eles me questionam sobre a fala da criança. Será que minha criança não vai falar? E uma pergunta que eles sempre me fazem, Ju, eu queria saber a sua opinião sobre isso, é justamente, por exemplo, tem uma idade para que essa criança, por exemplo, tem uma idade que a gente pode dizer, olha, ela não falou até agora verbalmente, ela se comunica, ela consegue se comunicar da maneira dela, da maneira que ela achou mais confortável se comunicar, mas tem algum momento que a gente pode dizer, olha, ela não vai falar, não é possível que ela vá verbalizar, por exemplo? Tem alguma idade que a gente possa dizer Tem o isso? que a literatura nos traz, né? Algumas literaturas trazem aí que se essa criança desenvolveu algum tipo de oralidade até os 5 anos de idade, o prognóstico de fala dela é melhor. Eu não concordo, não é muito o que eu vejo. Eu acho que depois dos estudos sobre a poda neural e essas questões relacionadas à poda, eu acho que se há algo que estava indo muito bem, que houve uma interferência ali naquele cérebro que gerou essas primeiras manifestações, ou há um padrão, né, genético associado, eu acho que muita coisa pode acontecer. E o prognóstico de fala é um prognóstico extremamente complicado. Eu já acompanhei um paciente que falou aos 17 anos. Ninguém esperava mais, não havia nenhum tipo de tentativa mais. Todo mundo já tinha internalizado que não ia falar, era super bom de comunicação alternativa, já era alfabetizado. E aos 17 anos ele começou a falar. Depois disso eu falei, nunca mais eu penso em prognóstico de fala na minha vida. Mas acho que tem alguns componentes que são importantes da gente pensar, né? Por exemplo, há uma dispraxia, há uma praxia de fala nesse sujeito, essa praxia há a possibilidade dela ser tratada, né, com ensino de habilidades motoras, né? Então, se há, vamos trabalhar em cima disso. Eu tenho um paciente que tem uma praxia muito grave, ele tem 5 anos, começou por conta das letras, um interesse muito maior. O que trouxe ele para a imitação foi um interesse pelas letras, o A, I, O, U. E ele veio vindo aí, ele está em casa há 2 meses, né? A mãe, essa semana, me mandou um vídeo dele falando água. E água lindo, uma água que eu nunca imaginei na vida que ele fosse dar conta de falar. Já tinha, inclusive, combinado com ela de assim que retornasse a gente começar a comunicação alternativa. Então, assim, eu acho muito complicado dar prognóstico de fala, né? E, principalmente depois que eu conheci Augusto. Augusto me dizia assim, eu sabia falar desde os 2, mas só falei com 5, porque eu não via sentido na fala. Eu não sentia nenhum tipo de interesse, eu achava aquilo extremamente maçante. Tanto que vocês falam. Então, assim, muito mais do que uma dificuldade motora, muitas vezes as dificuldades de oralidade, na verdade, de oralidade não, de verbalização, de externalizar isso, estão muito mais ligadas às dificuldades sociais, né, às dificuldades de conduta social, do que necessariamente uma questão motora. Então, acho que o foco de tudo precisam ser as habilidades comunicativas, precisa ser o interesse comunicativo, a vontade de se comunicar, o reconhecimento desse outro, a imitação, para depois a gente ver se é possível ou não essa criança vir a falar. Porque nesses casos, como o de Augusto, eu sabia falar, mas eu não falava porque eu não queria, assim como eu tenho outros pacientes que têm o mesmo comportamento, sem habilidades comunicativas, essa fala vai continuar ali quietinha, calada, né, para dentro, porque a intenção não está ali. Então, eu acho que a gente tem que avaliar muitas coisas. Se há uma dificuldade prática e se há como tratá-la, se essa criança está pronta para esse tratamento. Às vezes é muito claro que ele tem uma dispraxia, uma praxia de fala. Só que é uma criança que não faz contato visual, não faz imitação, não te reconhece enquanto sujeito. Vem cá, como é que eu vou pegar nela? Como é que eu vou fazer treino motor com essa criança? Ela precisa me olhar, ela precisa ter interesse no que eu estou tentando trazer. Então, às vezes, precisa de um tantão de terapia antes para a gente desenvolver essas habilidades que são precursoras de qualquer tipo de fala e de comunicação verbal, para depois a gente pensar na moralidade. Mas acho difícil o prognóstico. Em muitos artigos vocês vão encontrar. Se essa criança falava, se houve algum tipo de fala antes dos 5 anos, o prognóstico de fala dela é melhor. Mas eu já acompanhei crianças que falavam de uma forma muito bacana antes, depois dos comportamentos. Perderam a fala e tem uma dispraxia grave, grave, grave. Então, eu não tenho essa resposta. Isso, e isso até, essa questão também de ser trabalhado outras questões antes para depois focar na fonética, vem também do que a gente já conversou, da fonologia. A fonoaudióloga Dani falou, Ju, você, Simone Herrera e Laura Giotto são minhas inspirações no conhecimento do autismo.
Laura foi minha orientadora no TCC. Isso tem uns 12 anos. Vocês são exemplos para a Ai, fonoaudiologia. que bom que você me colocou nesse pacote tão lindo. Eu amo as duas. Eu amo a Laura, Laura é uma grande. Foi minha professora também, que Laura só tem cara de novinha, mas é velha. Eu falo isso pra ela sempre. Ah, Foi minha professora, hoje é uma grande amiga, uma grande companheira. E a Simone também é muito bacana, muito top. Que bom que eu tô no meio dessas referências. Obrigada, Dani. tem uma pergunta aqui. Na verdade, a fonoaudióloga Ené Lopes, ela queria um exemplo de uma atividade motora. Como Ó, quando seria? eu falo de atividades motoras, são atividades que seguem protocolos específicos, como o Plus Hand, como o Prompt, principalmente, né? Esses métodos que trazem aí o ensino motor como prioridade no formato de atendimento. Então, são métodos que vão fazer com que essa criança tenha multipistas para que ela consiga produzir o som, incluindo aí movimentos de ajuste motor. Então, a gente pega muito para que cada som que ele faça siga aí, né, um formato fisiológico que esse cérebro precisa para poder fazer o reconhecimento daquelas formas de fala. A Juliana Alves Teixeira, ela falou que ama quando você fala, Ju, sobre poda neural. É Então, porque eu já eu amo falar de tive uma aula neural sobre também. poda neural e eu acho super importante de você falar isso um pouquinho. Eu sempre explico para os meus pais sobre a importância, né, da estimulação, principalmente quando estão novinhos, porque recentemente não, um pouco antes da, da quarentena, eu recebi uma mãe que ela tinha dúvida de quando iniciar, né, a terapia para o filho, porque ela sabia que tinha algumas alterações e ela ficou esperando, meio que na espera de cada criança tem o seu tempo, e isso é verdade, e a gente tem que. Mas tem alguma coisa que. Tem, na verdade, uma faixa etária, né, de habilidades que precisam ser adquiridas em determinado tempo, porque senão a gente já considera um atraso. E aí ela ficou nessa dúvida, né, de quando eu poderia iniciar, porque, meu filho é muito novinho e tudo mais. Então eu acho muito importante que você fale também um pouquinho de poda neural, porque eu também amo ouvir sobre poda neural e eu sempre falo sobre poda neural para os meus pacientes. Se vocês querem ouvir coisas lindas sobre Poderosa, tem que procurar um mocinho chamado Kuchesny. Kuchesny é um grande escritor aí, um grande pesquisador que trabalha sobre Poderosa, principalmente associado ao autismo. Mas é um assunto que eu adoro porque ele me traz muitas respostas. A gente tem muito tempo aí estudando uma coisa só. Eu tenho mais perguntas do que respostas, mas é bom quando algumas perguntas são respondidas. E Kuchesny traz essa importância dessa compreensão aí de que nós vamos passar por um processo de poda. O nosso cérebro, o cérebro da criança, ele produz muitas sinapses, né? Nós temos, com 2 anos de idade, trilhões de sinapses que estão ali para serem especializadas pelo ambiente. Então, são através das especializações sinápticas que a gente vai ter aí o desenvolvimento das nossas habilidades de integração sensorial, as nossas habilidades de respostas motoras mais adequadas, né? Que nós vamos armazenar com mais função. A codificação semântica é muito mais bem elaborada quando eu tenho uma experiência prática. A experiência prática que vai especializar essas sinapses aí. E durante essa infância, nós produzimos muitas sinapses com a intenção de especializá-las. Por quê? Próximo aos 3 ou 4 anos vai acontecer esse procedimento que é a poda neural, que é uma apoptose programada das células. Para quê? Para dar uma varrida nessas sinapses e deixar apenas as que foram especializadas. Porque a poda acaba sendo um processo de revigoramento das funções. Quando a gente quer que o cabelo cresça, o que a gente faz? A gente corta. A gente quer que a planta cresça, a gente poda. Então, a gente faz, durante diversos momentos, né, a natureza usa essa poda enquanto recurso para melhora de funcionamento. E essa poda acontece entre 3 ou 4 anos. Então, se eu tenho uma criança que, por questões ambientais que sejam, geralmente as questões ambientais são muito fortes nos primeiros sintomas dos transtornos de linguagem, se essa criança não está dando conta da especialização sináptica, quando essa poda vier, ela vai fazer um maior estrago, né? Porque não tem ainda a sinapse que está especializada. A gente vai ter uma dificuldade muito maior no processo. Então, se essa criança entra em intervenção terapêutica antes, a gente chama isso de janelas de intervenção terapêutica, se ela faz a intervenção de uma maneira muito precoce, eu tenho como ajudá-la a especializar essas sinapses antes da poda. Então, isso faz com que durante a poda eu consiga dar uma reorganizada na neuroplasticidade. A poda faz parte dos processos de neuroplasticidade. Então, isso é o fator principal que faz com que a gente indique 100% das vezes estimulação precoce. Apareceram os primeiros sintomas, a família está em dúvida, não há o que esperar. Porque se a gente espera um tempo 4, 5, 6 anos, eu vou ter que fazer reabilitação. Estimulação precoce não é reabilitação. É um processo de ajudar a criança a alcançar os marcos que ela deve, especializar a sinapse no momento certo, porque existe um período ótimo de aquisição de linguagem aí na maioria dos livros, a gente vai encontrar, né?
Alguns Lee Bishop falam de 5 anos, outros autores falam de 7 anos. Então, nós temos um período aí que é o melhor período para aquisição. Se eu passo desse período, eu vou ter que usar recursos de reabilitação, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Não há o que esperar. Claro, cada criança tem seu tempo. A frase que eu mais odeio é assim, ó, ela é preguiçosa. Uma criança preguiçosa tem preguiça de aprender. Ninguém tem preguiça de aprender, gente. A gente não tem preguiça de aprender. A gente precisa tentar entender o que está acontecendo. Existem sim os marcos do desenvolvimento. Existe um período de apoio de mais para menos, geralmente mais 6 meses a menos 6 meses. Passou disso, não é mais esperado. Pronto, era esse tempo. Se passou a mais, era mais. Esse tempo não pode mais. Então, esse discurso de que espera, amanhã é coisa da sua cabeça, espera ele crescer mais um pouquinho, a gente tem que acabar com isso, né? Porque isso atrapalha o procedimento de especialização sináptica. Se a gente pega essa criança mais tarde, quanto mais tarde, mais difícil. Inclusive de prognóstico de fala, de prognóstico de comunicação, de tudo, né? Sim, eu acho que a gente acabou respondendo a pergunta de Educa Psico, que ela falou, a estimulação precoce é muito importante para o desenvolvimento da fala. O que vocês acham? Muito importante. Então, acho que a gente já basicamente respondeu. Renata Cerise Fono falou, tem uma TO que trabalha com o meu paciente também, e ela me cobra sobre o marco da fala. E sempre digo que a fala é a cereja do bolo. Então, assim, geralmente quando eu vou discutir, né, se tá na hora de falar ou não, já vim com a listona de coisas que ele tem que fazer antes. Ele precisa, eu adoro para usar isso, eu uso Habilidades Básicas da Camila Gomes, né? O livrinho dela que traz os marcos, lá tem as estrelinhas. Quanto mais verde estrelinha, mais fácil. Quando vai chegando pro vermelho é mais difícil. Eu falo, olha aqui, ó. Tá aqui embaixo a habilidade de fala, ele precisa fazer imitação verbal, depois ele tem que fazer imitação de motor grosso primeiro. Tem tantas habilidades que ele tem que desenvolver antes. Vamos nos preocupar com ela? Né? Na hora que a fala tiver que emergir, ela vai emergir. O que eu acho é que não pode faltar comunicação. Se tiver que entrar um recurso de comunicação alternativa, que ele seja utilizado. Se tiver que entrar um recurso de comunicação gestual, que ele seja utilizado. Que não pode faltar comunicação. E aí, quando as mães vêm assim, será que ele vai falar? Eu falo assim, não sei, não tenho a menor ideia. E não me interessa. Mas eu te garanto que ele vai se comunicar. Isso eu posso te garantir. Mas a fala é complicado, né? Eu entendo que é um desejo muito grande das famílias. Nós fonos sofremos muita pressão por essa parte muito importante aí que é a fala. Mas quando a gente mostra que a comunicação está fazendo efeito, que ele está conseguindo dizer o que quer, tem mãe que fala assim, mas ele agora está birrento, ele faz cara feia, que bom, né? Ele não fazia cara nenhuma. Era uma criança passiva que só dava birra, você não sabia se estava bom, se não estava, porque que estava chorando. Mas que massa que ele faz cara feia para você. Está protestando, então alguma coisa não está certa para ele. Exatamente. Concordo com você, Ju. Grace Mesquita Fono falou, os marcos do desenvolvimento existem para nos nortear. Claro que cada criança tem seu tempo, mas não dá para, acredito que é para esperar. Ignorar os marcos que ela escreve logo embaixo. Ah, eu não consigo ver. Acho que é porque você está pelo computador, né? Não, não no celular. Já achei. Ana Carla Mascarenhas falou, que legal acompanhar vocês. Obrigada por dividir seu conhecimento, Ju. Saudade de vocês. Oi, Carla. Carla tá no nosso módulo do aprimoramento em TEA, Ju. Ah, que massa! Ela assistiu a aula junto com a gente, a sua aula também. Ai, que bom, Carla. Obrigada. Brunas, falou, em casos graves, como deficiências múltiplas, como TEA e DAO ou TEA e apraxia, sugiro comunicação alternativa, porém é muito difícil a adesão dos pais em casa. O que vocês sugerem? Eu acho que a gente tem que abarcar muito a queixa e os desejos da família, né? Eu digo assim, se a família quer muito uma fala e a criança ainda não está pronta para isso, eu vou fazer as indicações mais importantes no momento para que ela consiga se comunicar. Também pense em comunicação alternativa, venho com vários argumentos, mas eu acho que também a gente não pode jogar para cima o anseio de uma família, né? Se é muito o que a família quer, mas ele apoia a sua ideia, ele sabe que a criança se comunicando, isso facilita o processo, inclusive, de surgimento de uma fala, e você tem como fazer com essa criança, né? Uma terapia, por exemplo, um prompt, uma coisa mais direcionada para a produção, talvez seja o que a família precisa, né? Faz o teste. Combina, vamos fazer então a terapia motora 3, 4 meses. Depois de 4 meses a gente senta e conversa para ver se ainda é viável. Mas é importante que durante essa terapia ele continue se comunicando, ele continue usando a comunicação alternativa. Não tem uma receita de bolo, Bruna. Não tem uma sugestão que seja infalível para todas as crianças e que abarque todas as famílias. Depende muito. Tem família que super fica feliz quando a criança começa a se comunicar, começa a se comunicar mesmo com as pranchas, ou mesmo apontando, mesmo direcionando esse olhar, trazendo gestos que são identificáveis. Então, tem famílias que ficam tão felizes com isso que acabam, entre aspas, esquecendo um pouco, abrindo um pouco mão dessa questão da fala, porque a vida melhora, a qualidade de vida da família melhora.
Então, acho que a gente não deve nunca deixar de levar em consideração uma demanda tão importante para a família. Mas, ao mesmo tempo, eu digo sempre, a gente sempre tem que levar esperança para as famílias, mas, ao mesmo tempo, tem que ser esperança com o pé no chão. Não dá para a gente ficar viajando o tempo todo, porque isso faz com que a gente deixe de direcionar nossa energia para o que vai realmente fazer efeito, né, na intervenção. Não tem uma resposta de boa. Ô, Ju, você está falando aí um pouco sobre... Deixa eu só ver, porque eu acho que é o que você falou, tirando logo a dúvida do Renato, depois eu pergunto. Tá. Fono, Mili Paz e Renata perguntaram o nome do livro que você falou. Acredito que seja o livro da Pandora Prata. Ensino de Habilidades Básicas, da Camila Gomes. Oi, Nai. Isnaia falou aqui comigo. Oi, Tri. Isso, fala as habilidades do primeiro mesmo. Foi Renata Seres que falou. Manuela também perguntou o nome do livro. Onde vocês conseguem. É um livro facinho, você acha no Amazon, você consegue ele como e-book, você pode comprar ele como e-book para você acessar no seu próprio computador. Então, se vocês quiserem, eu tenho muitas dicas sobre ele, pode me pedir no inbox que eu passo, no meu privado. Tem uma pessoa aqui pedindo para você falar um pouco sobre o SENA e o transtorno do espectro do autismo. O SENA, eu conheci o SENA porque alguns pacientes meus, pacientes com alterações graves, principalmente sensoriais, ou que gritavam muito, tinham muita aversão ao som, já tinham tentado vários recursos, tentaram o ILS, eu fiz a formação do ILS porque tentaram o ILS, achei o ILS bastante complicado, pouco aplicável por conta dos equipamentos, etc. E aí a mãe é uma mãe muito dedicada no sentido de procurar coisas novas para melhorar a qualidade de vida da criança. E eles fizeram SENA e a criança melhorou sensivelmente. Foi por conta disso que eu conheci Jorge, Michele, Emo e toda a equipe do SENA que eu levo no meu coração, no todos. São profissionais, hoje são amigos. Então, o SENA, ele é muito utilizado. O SENA é um protocolo, né, de estimulação neuroauditiva, que não é só utilizado para autismo, ele é utilizado para todas as crianças ou adultos ou pessoas que têm dificuldade de processamento auditivo central. E ele vem ajudando muito crianças, principalmente crianças que têm a hipersensibilidade auditiva, crianças que não têm uma boa resposta aí a essa exposição ao som. Então, é um protocolo que a grande questão é a gente desensibilizar algumas crianças para aceitar o fone, né? Só para vocês terem uma ideia, ele é feito através de fones e a criança precisa fazer 5 dias seguidos de fone. São 45 minutos de fone por dia, intervalo de 2 dias, mais 5 dias e talvez mais uma terceira bateria de 5 dias. Então, às vezes, a gente precisa um trabalhinho grande aí de sensibilizar essas crianças. Mas todas as minhas crianças que fizeram SENA com autismo tiveram boas respostas. O que nós ainda não temos ainda pesquisas científicas. Todo mundo que faz o SENA faz para aplicação prática. As pesquisas começaram há 2 anos, primeiro com Sandra Viacelli, e agora vem seguindo comigo, com o pessoal tem gente do Pará, tem muita gente no Brasil já fazendo pesquisa com SENA, e a gente ainda precisa de dados como, por exemplo, quais são realmente as habilidades que realmente melhoram com SENA, quais são as habilidades que talvez não tenham a resposta que a gente imagine, qual a real aplicabilidade para outros transtornos, né? Eu não acho que ele seja maravilhoso no sentido de, assim, toda criança com autismo tem que fazer. Mas crianças com hipersensibilidade auditiva, eu vejo respostas muito maravilhosas. Crianças que são verbais, que têm um gap muito grande, que demoram muito para entender a ordem. Às vezes você fala e demora um tempão para processar a ordem. Então, essas crianças respondem muito bem com SENA. Mas a gente ainda não tem padrões de normalidade, padrões de melhora ainda para as crianças. Certo. Ju, eu só vou voltar, porque eu falei que eu ia ler e depois eu ia fazer uma pergunta para você. Tá. Você estava falando de comunicação alternativa. E aí me veio uma dúvida relacionada a... Por exemplo, se eu começar a aplicar a comunicação alternativa dentro do consultório e a família aceitar também, essa comunicação alternativa também tem que ser levada para a escola. Talvez no segundo momento, sim. A primeira coisa que a gente precisa fazer é a adesão, ganhar a adesão dessa família, né? Que já é uma coisa muito difícil. Muitas vezes a gente não passa desse ponto. Então, a gente ganha a adesão da família. Primeiro, a gente tem que sistematizar com a família o uso do PECS. Todo mundo precisa saber. E, obviamente, ele vai ter que ser ampliado aí para todos os ambientes que a criança frequenta, inclusive a escola. Mas isso depende muito de como essa família vai aderir. Se a família dá conta de adesão o dia inteiro, se só vai funcionar com as refeições por um período para que a família dê conta de se adaptar ao processo. Porque a verdade é que, por mais difícil que seja a comunicação dessa criança, em casa eles já se estabeleceram. A família entende os comportamentos idiosincráticos, a família cria um formato de comunicação. Quando a gente entra com PECS,
A médio prazo, isso vai ampliar a comunicação da criança para outros subsistemas. Mas em casa, no início, ele vai atrasar, ele vai dificultar o processo, porque era tudo muito rápido. Eles vão ter agora que seguir orientação de terapeuta. Então, muitas vezes dá errado por conta disso. Que a gente acaba mexendo num ponto que estava funcionando e que demorou tanto tempo para funcionar bem. Mas se a gente faz essa família compreender que é para um bem maior, que durará pouco tempo e que ampliando esse formato ele vai ter um procedimento de comunicação muito mais amplo fora de casa, a gente consegue um melhor suporte, né, dessa família. A Manuela dos Anjos está perguntando assim, como é que faz essa aula de aprimoramento? Manu, vai lá na PG, vai lá no nosso Stories, ou então lá embaixo no feed, e você vai ver que a gente tem um aprimoramento em TEA, que eu fiz a coordenação científica, que todos os professores estão falando nessas lives aqui que vocês estão vendo durante a Live Circle, adoro essa palavra. São os professores que fazem parte do aprimoramento em TEA. Ele dura 8 meses, ele é online, vocês ainda podem fazer, olha que maravilha. Pois é. E também tem o aprimoramento que é presencial, Ju, que você também está coordenando. Tem o presencial, mas o presencial em aba, né? Aba para autismo. Isso, a gente está levando ele agora no segundo semestre. Só para o... Isso, a gente vai fazer ele EAD, provavelmente no fim do ano, por causa da quarentena atrapalhou um pouquinho, e a gente está levando ele para o Maranhão também. Davi Exal falou, boa noite. Como é feito o diagnóstico de apraxia de fala em crianças com síndrome de Down? Existe uma idade para realizar o diagnóstico? Dani, não uma idade específica. Existem, assim, algumas orientações. É um diagnóstico que precisa ser feito depois de um tempo de desenvolvimento de fala, né? Então, assim, tem muitos protocolos, principalmente checklists de desenvolvimento de praxis, né, que vão nos dizer que a gente precisa analisar muito bem as estruturas de fala da criança. Tem crianças que não vão ter essa estrutura. Então, se a compreensão dessa criança, se os outros aspectos de linguagem são muito maiores do que o aspecto de produção, se essa criança tem aí diagnósticos que por si só já aumentam a incidência da apraxia, como o autismo, a síndrome de Down, né? Você faz uma avaliação prática, é muito bacana essa criança ser avaliada por um terapeuta ocupacional também durante o procedimento, porque geralmente nesses quadros a gente não vai ter uma apraxia de fala só, a gente vai ter uma dispraxia global. E essa dispraxia global já sinaliza aí que provavelmente essa ausência de oralidade do nosso paciente, que compreende, porque muitas vezes a ausência de oralidade vem por uma dificuldade de linguagem. Então, o paciente tem mais dificuldades de pensamento, de elaboração de pensamento, de funções executivas, ele vai ter uma dificuldade maior na elaboração de fala, né? Porque, como eu disse, a fala é a cereja do bolo. Se tá tudo bom e a fala não emergiu, e ele já tem como pré-requisito a síndrome de Down e o autismo, eu posso pensar numa apraxia sim. A Manuela, Kelly falou, Manu, Kelly pediu para você chamar ela no WhatsApp. Kelly é a nossa colaboradora da PIG. Eu falo, nossa, minha PIG. Colaboradora da PIG, e ela pediu para você chamar ela no WhatsApp para falar sobre esse aprimoramento que você perguntou. A Fono Emery Lopes perguntou, repete o nome do professor que estuda sobre poda neural. Eu não sei se é atrasado. O nome dele é bem difícil, chama Kolchasny. Pronto, ele perguntou... Pode perguntar lá no meu Instagram que eu digito para você. Bruna Nunes Fono perguntou qual é o nome do livro de Camila Gomes que você falou. Ensino de Habilidades Básicas. Carolina falou, está na promoção no Amazon, gente, o livro. Olha que legal. Fono Emily Paz falou maravilha, Manu pediu obrigada. E Ana Clara falou, essa ansiedade da família sempre passa para a criança. Mas quando a gente explica sobre o que a criança precisa adquirir antes da aquisição da fala, eles se tranquilizam e se tornam os nossos parceiros. Concordo. Manu estava perguntando quem aplica o SENA. Só fonoaudiólogo. O SENA só pode ser aplicado por fonoaudiólogo. Sim, para isso tem que ter a capacitação SENA, né? Você faz uma certificação que dura 40 horas. Você precisa ser homologado SENA para poder aplicar o SENA. Ela está perguntando se é estilo neurometria. Eu não conheço neurometria. Eu não sei o que é neurometria. Lia Araújo, 1621, perguntou, para crianças pequenas, tem algum protocolo de avaliação de linguagem que você prefere ou indica? Eu uso muito Portage, eu uso muito CARS, muito. Às vezes eu uso o PEP-R, se a criança está em idade escolar. Depende muito de que fase da avaliação de evolução que a criança está. Se a criança está ainda no período sensório-motor, não sai uma criança com retardo cognitivo importante, eu uso o PODCLR,
porque ele me diz em que nível do sensório motor ele tá, a criança tá, né? Então, geralmente eu uso o perfil funcional da comunicação, que é de Fernandes, junto com um protocolo chamado... Ô, gente... Ai, gente, eu uso tanto esse protocolo, como é que eu me esqueço? Daqui a pouco ele vê o nome na minha cabeça, que é um protocolo de Molina e Avejonas, que eu gosto muito também. Sociocognitivo, lembrei. Protocolo sociocognitivo que vai avaliar jogo simbólico, imitação gestual, imitação verbal, uso de objeto mediador. Então, ele avalia aí um monte de critério cognitivo que são muito bacanas para crianças com autismo, né? Para que eu possa aí compreender como é que está esse funcionamento, em que nível do desenvolvimento ela está. Uso Portage também. Então, uso protocolos específicos que vão depender da idade. Uso muita bateria de teoria da mente para crianças que são oralizadas com mais de 6 anos, principalmente para diagnóstico diferencial. Oi? Eu pensei nele agora, tu acredita? Do Teoria da Mente? Vicky Fonseca 1 perguntou: vocês já atenderam gêmeos com TEA? Quais os cuidados que devemos ter nesses casos? Fazer terapia junto ou não? Já vi, que já atendi sim. Vi que eu acho que é assim. Provavelmente eles são gêmeos, mas eles devem ter condições de autismo diferentes ou características diferentes. São 2 sujeitos. O que eu faço nesses quadros? Eu atendo individualmente e ocasionalmente, ou a cada 15 dias, ou a cada 3 semanas, ou a cada mês, eu faço sessões em conjunto. Mas é muito importante que a família seja orientada a não fazer as mesmas coisas com as 2 crianças se as condições deles forem diferentes. Então, acho que o coaching parental aí entra de uma forma muito importante. A orientação familiar é importantíssima nesses quadros. A Geafono, ela perguntou se a estimulação com Sena é a partir dos 7 anos, como no caso de PAC. Não. O Sena pode ser usado a partir dos 18 meses. Crianças a partir de 18 meses tendo condição de ficar com fone, é um fone específico, um fone confortabilíssimo, delicioso de usar. A gente já pode fazer a partir de 18 meses. Eu também sou homologada a Sena, e aí, geralmente, quando essas crianças elas não aceitam muito bem o fone, a gente faz um processo de sensibilização, que a gente pede para a família colocar um fone de ouvido em casa, assistindo coisas que essa criança gosta, para que ela desensibilize. E porque no início é um pouco mais difícil. Para algumas crianças, essa questão do fone é um pouco mais difícil. E é a única coisa que impede mesmo do uso do Sena quando é mais novinho, nesse caso de 1 ano e 8 meses. Isso aí. Manuela dos Anjos 10, ela perguntou: que máximo? Não, ela falou. Lá tem conteúdo programático? Acredito que não. Lá tem conteúdo, professor, a carga horária, tem tudo. E não precisa fazer trabalho no final, que é um aprimoramento. Você faz um questionáriozinho de 10 questões, mais ou menos, no final de cada módulo, mas coisa bem simples. O curso Sena tem previsão para Salvador? Kelly tá respondendo aqui, ó. Kelly tá ligada. Ela tá falando que o Sena ainda não tem previsto para 2020. E ela falou também que tem conteúdo programático, sim. Então, Kelly tá ajudando a gente aqui a responder. Obrigada, Kelly! Juliana Alves Teixeira, ela falou que o aprimoramento é maravilhoso. Obrigada, também acho. Foi feito com muito carinho. Foi uma grade montada de professores que eu queria ouvir. Então, eu falei, deixa eu pegar todo mundo que eu queria ouvir e trazer. Não eu, né? Eu não queria me ouvir, mas tudo bem. Você sabe que tem muita gente que queria lhe ouvir, eu no caso. E muita gente aí que tá na live é maravilhosa. A Fono Ju tá pedindo para você fazer uma live com relação de escrever laudo sobre apraxia com CIDS. Joia, a gente pode falar sobre isso. Na sexta-feira eu vou fazer uma live com a Claudiane Campos do Plus End, e a gente vai fazer outras lives sobre apraxia, porque a gente está no mês da apraxia, dia 14 é o dia de comemoração à apraxia. Então, provavelmente a gente vai fazer, e aí a gente toca nesse assunto. É um ótimo tema. Manu tá perguntando se esses protocolos, Ju, você comprou. Manu. E ela também tá perguntando se tem muita procura para o Sena. Tem. As pessoas cada vez mais estão conhecendo, né, as funcionalidades do Sena, a aplicabilidade do Sena, e tem sim, muita procura. Principalmente crianças que já fizeram, que viram boas respostas e vão repetir o procedimento, que a gente pode repetir a cada 6 meses. Tem sim. Os protocolos, alguns são comprados, outros são disponibilizados de forma gratuita, né? Mas uma parte deles você precisa ter treinamento, o BBMEP tem que ter treinamento, tem alguns cursos que você precisa fazer a certificação, então depende do protocolo. Entendi. A Débora Ponte C, ela falou: e quando a criança fala, mas não possui intenção comunicativa, tem repertório de linguagem, mas evita qualquer interação com as pessoas dentro e fora de casa? Aí é que tá o problema. A gente tem que trabalhar nas habilidades comunicativas, na troca de contato visual, né? A gente precisa trabalhar nesse formato aí. Porque essa fala
pode ser uma fala só para alcançar os seus objetivos, ou então uma fala descontextualizada, já que não é direcionada com muita eficácia para esse outro. A gente tem que pensar que a linguagem é o recurso que nós temos para resolver problemas sociais, né? É ele que nos faz aí ascender socialmente ou descender socialmente, né? É a fala, é a organização de pensamento, a organização de funções executivas elaboradas junto com a fala que vão fazer com que isso aconteça. Então, se eu tenho uma criança que fala, mas que não tem essa resposta social, provavelmente essa fala não é utilizada no potencial que ela deveria ser, né? Então, o trabalho é todo voltado para habilidades comunicativas, funções comunicativas, próprias sociais. Acho que a depender da idade dessa criança e a depender de que tipo, né, de intervenção ela está fazendo, talvez um treino de habilidades sociais, que é um protocolo do ABA, seja bastante bacana para ela. Mas não E precisa, aí, tá? Existem outros muito bacanas também, outras linhas teóricas sobre isso. fazendo um link com o que você está falando, Débora Pontes, ela perguntou como aumentar essa intenção comunicativa. A gente precisa fazer com que a criança perceba o tanto que é interessante trocar comigo. A primeira coisa é a terapia ser muito legal. Né? Tem dias que eu saio da terapia que a mãe fala assim, eu não sei quem tá se divertindo mais, ele ou você. Porque eu dou risada, gente, eu me acabo de dar risada. Então eu preciso ver o que é interessante para minha criança. Quais são os critérios que ele gosta? O que é que reforça ele? O que é bacana para ele? O que ele gosta? Para que a gente possa daí, né, ir fazendo com que, se eu entro aí nesse mundo, nesses recursos que ele gosta tanto e trago para cá e mostro que interagir comigo é muito bacana, né? Eu começo sempre com bolinha de sabão, são recursos extremamente simples. Então, trabalhar habilidades comunicativas é tudo, gente. É tudo. Tudo mesmo. E aí, para quem tem dúvida, eu acho bacana estudar um pouquinho a BFW, né? O Protocolo de Perfil Funcional da Comunicação, que lá tem muitos, você vai ver as 20 funções comunicativas e dentro delas traz muitos recursos de como você pode ampliar isso. Então, ampliar o número de pedidos, ampliar protesto, né? Protesto é importante, é necessário. Né? Às vezes ele precisa ser diminuído, mas quando a criança não tem, a gente precisa instalar, né? É importante perceber esse outro. Sim. A Manuela está perguntando se o PPR qualquer profissional pode aplicar. O PPR, sim. Qualquer profissional da saúde ou da educação. Manuela dos Anjos, ela também perguntou, pensei que fosse só psicopedagoga que aplicava. Meninas, você me pegou agora. Manu, eu sempre usei o PPR. Eu não acho que é só o psicopedagogo, não. Se eu estiver falando besteira e tiver algum psicopedagogo aqui, me fale aí. Mas eu não acho que é só psicopedagogo. Posso pesquisar isso e botar para vocês lá nos stories ou passar para a Pri, botar aqui na PG. Ela também perguntou onde faz o curso Sena. Aqui na PIG também. Isso, aqui na Bahia o curso Sena é feito pela PG. Feita pela PG. E Kelly acabou de informar que não tem ainda uma agenda para 2020. Mas assim que tiver... Que Jorge que dá o curso, o Jorge mora em Barcelona e ele tá lá, né? E a gente está em período de pandemia. Provavelmente esse ano seja mais difícil, mas eles estão viabilizando o curso em formato EAD. Eu não sei quando vai ser lançado, mas você pode ver no site do Sena, senabrasil.com. Fono Raiz Aposta acabou de falar, não aguento com essas canecas de Ju em todas as lives. É claro, gente, ela não sai da minha mesa, ela fica aqui na minha mesa. Eu vou pegar, eu tenho outra, eu tenho uma pretinha, eu vou trazer a pretinha na próxima. A gente só tem uns 2 minutinhos, mas eu acho que dá para responder algumas perguntas ainda. Ellen Souza, 395, ela perguntou se tem algum método para reduzir as vocalizações internas. Geralmente, Ellen, a gente precisa mudar o foco, né? Então, se a criança... Vem cá, conta aqui comigo. 1, 2, 3. Então, a gente tem que entender de onde estão vindo essas vocalizações. Se é uma estimulação auditiva, né? Uma autoestimulação auditiva, eu aí preciso adaptar ele sensorialmente para não precisar dessa busca. Ou se é uma coisa não focalizada, a gente precisa mudar o foco para transformar essa função aí dele, né? Sim. Babirio B, ela perguntou qual o valor do aprimoramento. Babi, fala com Kelly da PIG, que ela vai te informar, ela vai te dar maiores informações, tá? Juliana Alves falou que ama seus módulos. Ai, que legal, que bom. A gente vai deixar a live salva, Thaís, no YouTube, tá? Lá no YouTube também da PG, vocês encontram dicas da Ju, que é um projeto meu com o pessoal da PG, maravilhindo, como diz minha filha. Fono Tamires, Tamires Cabart, eu acho. Me corrija. Tamires é difícil. Tamires diz aí. Você utiliza o Sena com crianças pequenas, Ju?
O meu paciente mais novo que fez o Senna, ele tinha 4 anos, mas ele pode ser usado, como eu digo, a partir dos 18 meses, né? Eu acho que, assim, tem muitas crianças que precisam desenvolver outras coisas. E eu faço um raciocínio clínico para aplicar o Senna. Então, assim, pode aplicar o Senna com qualquer um? Eu acho que depende do meu objetivo. O que eu quero? Eu quero diminuir a hipersensibilidade? Eu quero melhorar a compreensão dele? Ele está com muitas dificuldades de compreensão, é para isso que eu vou fazer, mas eu sempre faço terapia antes. Até porque, primeiro, o Senna não substitui terapia. Ele é um suporte terapêutico, né? Mas, assim, eu sempre acho que eu preciso primeiro de terapia para habilidades cognitivas, para habilidades comunicativas, para interação, para depois eu pensar no Senna. Então, às vezes, eu adio um pouquinho o uso disso para quando essa criança puder me dar respostas melhores. Porque é um protocolo caro, a família vai fazer um investimento de tempo e de dinheiro importante. Então, eu quero que seja válido para a família. Deixa eu só falar que a nossa live ela vai cortar. Porque já chegou, mas foi ótimo.